Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Na última semana, a Secretaria Municipal da Cultura lançou um estudo sobre o que os porto-alegrenses fazem nos seus horários livres e também as principais práticas culturais aqui da cidade. A gente vai conversar agora aqui no estúdio com o Álvaro Santi, que coordenou estes trabalhos. Álvaro, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Olá, é um prazer participar do programa. Certo. Álvaro, eu te pergunto, assim, para a gente começar a nossa conversa, qual o objetivo da Secretaria, né, e da Prefeitura para fazer esse estudo e fazer essa pesquisa? Qual era o objetivo desse trabalho? Bom, parece uma coisa relativamente óbvia, né, que nós sendo uma Secretaria de Cultura e atuando no campo das políticas de cultura, dirigidas à sociedade, né, à população de Porto Alegre, nós não tenhamos informação, né, em princípio, sobre qual é a frequência do público às atividades culturais, né, em geral e especificamente cada tipo de atividade. Então é um dado, né, uma informação importante que a gente necessita para fazer um planejamento, né, para repensar as nossas ações e pensar novas ações no sentido de atender, né, a população nos seus direitos de usufruir da cultura e das artes. Certo, então dá para dizer que foram atrás, a Secretaria foi atrás de informações, né, de como é o hábito da população, do lazer e na questão da cultura, para depois pegar esses resultados e implementar em projetos a longo prazo? Exato, seria isso. A gente já desenvolve, né, uma série de projetos, a Secretaria foi criada em 88, já tem 27 anos de existência. Então, a gente precisa ter uma informação para poder direcionar essas políticas de maneira a fazer com que a maior parte da população possa usufruir delas, né? Não fique restrito, por exemplo, às pessoas que moram na região centro, né? Por exemplo, que a gente sabe que tem uma concentração grande de equipamentos culturais, os teatros, né? Cinemas, enfim, esse tipo de informação que a gente buscou. Certo. E quais os resultados que tu destaca assim como principais desse estudo? Bom, a gente tem conforme o tipo de atividade cultural, né, algumas atividades são preferidas, digamos, são mais populares, né, entre aspas, que são o cinema, em primeiro lugar, e shows de música, são frequentados regularmente por uma parcela grande da população. Por outro lado, atividades como dança, espetáculos de dança ou música erudita, principalmente ópera e balé, são frequentados por uma parcela muito pequena, assim, menos de 10% da população tem o hábito, né, de frequentar. E a partir disso tem uma grande porcentagem de pessoas que nunca foram, né? Então a gente chama de exclusão cultural, né? Digamos assim, tem uma grande porcentagem de pessoas que nunca foram a esse tipo de espetáculo, a museus, né, por exemplo. Então, conforme o tipo de atividade, tem percentuais diferentes, mas existe um grande público que é um não público, né, que a gente chama, que seria, digamos, um grande desafio, né, a meu ver, de uma política de cultura seria trazer essas pessoas para dentro do universo das artes. Inclusive porque um desafio porque quando a gente pergunta os motivos pelos quais as pessoas não vêm nesse tipo de atividade, claro, aparece o preço, né, com frequência, a dificuldade de deslocamento, as distâncias e tal. Mas também aparece o desinteresse, né, em muitas atividades a pessoa simplesmente não se interessa, não gosta, não tem vontade. Então, quer dizer, mesmo se a gente é um tipo de atividade e um tipo de não público, que mesmo oferecendo aquilo de graça, a pessoa não irá, né? Uhum. Então é um desafio como trazer esse público para usufruir dessa arte, né, que é um recurso que está disponível aí para a gente. Sim, era mais ou menos por esse sentido a pergunta que eu ia lhe fazer, porque eu estava vendo o estudo, né, e eu vi que uma parte do estudo fazia realmente essa pergunta: por que você não iria no cinema, por que você não iria no teatro, por que você não iria em determinada atividade cultural? Como que, assim, tu avalias esse retorno? Porque a primeira resposta, acho que 50% na maioria dos casos, era de não ter interesse, né, na determinada atividade. Sim, em alguns tipos de atividade, sim. Por exemplo, a gente frequentemente, eu trabalhei bastante em produção, né, na Secretaria, estou há 19 anos lá, então frequentemente, claro, a gente faz uma atividade que tem um público pequeno, reduzido, então a gente se questiona, né, que é o normal,
por que não houve aquilo. Então, muitas vezes a gente está discutindo, a divulgação não foi boa, não foi suficiente. Então, aí a gente percebe, né, fazendo esse tipo de pergunta, que não é só uma questão de divulgação, né, tem vários outros fatores. A gente tentou perguntar, enfim, meios de transporte, estacionamento, inclusive a segurança também é um fator que aparece. Por exemplo, atividades noturnas, onde atividades do pessoal que sai para dançar, por exemplo, e shows de música, a questão da violência urbana aparece muito forte nessas atividades. Então, aí até é um fator que extrapola a Secretaria da Cultura, né? A gente não tem, mas, enfim, precisa, para ampliar esse tipo de público, né? Precisaria um tipo de ação que é diferente, né? Não é uma divulgação que vai mudar. Certo. Bom, é um estudo para arrecadar dados, né? Daí, a partir dos dados que vai se ter vão se ter interpretações e opiniões. Mas a pergunta que eu te faço agora é a questão da metodologia. Qual foi a metodologia que foi utilizada para fazer esse estudo, né? Que métodos, que técnicas que foram utilizadas para fazer esse trabalho e quanto tempo ele durou? Bom, a gente começou a planejar esse projeto em 2012. Nós apresentamos um projeto por um edital do Fundo de Apoio à Cultura do Estado, do FAC, e que patrocinou a metade do projeto. E a gente se baseou em pesquisas que já existem, né? Já são feitas na França, por exemplo, que é pioneira nisso desde os anos 60, e são repetidas periodicamente, que é uma coisa importante de se fazer, porque aí permite a gente verificar se houve um resultado daquelas políticas, né, que a gente planejou e tal. E, enfim, teve outras pesquisas aqui também na América Latina, que a gente tomou como referência, no Chile, Argentina, México, e tem pesquisas no Brasil que são mais recentes, agora no Rio de Janeiro, São Paulo, teve uma pesquisa que foi feita em várias cidades do Brasil também, agora dos últimos 3 anos para cá. E por que é importante se basear em outras pesquisas? Para a gente poder ter comparatividade, né? Para comparar, fazer perguntas, ter um certo padrão de perguntas que possa comparar, bom, como é o público daqui em relação do Rio de Janeiro, né? Agora a gente vai poder fazer esse tipo de comparação. Não todas, enfim, porque as pesquisas não são todas iguais, mas alguma coisa a gente consegue comparar. Então a gente chamou, eu e a minha colega Fátima Ávila, que é socióloga da Secretaria da Cultura, tivemos a colaboração do professor Caleb Alves, que é do IFCH, da URGS, que é antropólogo, e contratamos uma socióloga também, que é a Mariana Aidos, que participou, que tem bastante experiência em pesquisa mesmo, né, de campo. E essa equipe, então, que coordenou a pesquisa, que desenvolveu, digamos, a amostra, né, teve um apoio também do Observapoa. Nós entrevistamos 1.220 pessoas distribuídas proporcionalmente à população de cada uma das 17 regiões do orçamento participativo. E foi definido então um questionário, né, que tem em torno de 40 minutos de resposta, que tem um limite que as pessoas, né, aguentam tal, responder. E foi definido se seria domiciliar. A Fátima, essa minha colega, já tinha feito uma pesquisa, tinha comandado uma pesquisa há uns 12 anos, foi feita na rua, abordando pessoas na rua, mais ou menos semelhante a isso, mas a gente aperfeiçoou a metodologia para ser domiciliar, porque, né, a gente consegue então selecionar aí a questão por bairro, né, como eu disse, por região, e, enfim, tem mais precisão, né. E a partir daí a gente contratou, então, mediante licitação, uma empresa especializada no trabalho de campo, que aí a gente não tinha esse recurso para fazer. Nós entregamos para ele o questionário, a Foco, que é uma empresa lá de Foco, Opinião e Mercado, que é uma empresa lá de Florianópolis, que então recebeu o questionário, fez alguns ajustes, sugeriu para a gente algumas, com base na experiência deles, e eles foram ao campo, então nos entrevistaram as pessoas, nos entregaram essa base de dados agora, que permitiu a gente fazer essa publicação. Ficou pronta. A base de dados nos entregaram lá no primeiro semestre. E agora o livro está pronto, a gente vai ter em papel ainda até o final de novembro, acredito, para ele poder ser lançado na próxima Conferência Municipal de Cultura, que é no início de dezembro. E a partir daí ainda esses possíveis cruzamentos que a gente pode fazer, né? Então isso está disponibilizado, as pessoas podem, outros pesquisadores poderão utilizar esses dados, fazer trabalhos, né, de comparação, enfim.
Sim, e esses dados ainda vão ser publicados no final do mês em livro, mas já estão disponíveis na internet. Eu queria que o senhor falasse o site onde a população pode acessar. Certo. Bom, o projeto é o setor que eu coordeno na Secretaria, o Observatório da Cultura. A gente tem um blog, né, que é só procurar por Observatório da Cultura Porto Alegre, que acha. culturadesenvolvimentopoa.blogspot.com. E, enfim, o projeto do Observatório, do qual essa pesquisa é uma das ações, né, ele é voltado para o trabalho com informação para subsídio das políticas culturais. Então, a gente trabalha tanto para o lado de dentro da Secretaria, para a gestão, né, como também para informação direcionada à sociedade, especificamente ao setor cultural, as pessoas que trabalham com cultura, né, produtores e artistas. Então, a gente divulga nesse blog e na rede social também oportunidades de editais, né, oportunidades de cursos, seminários, de formação em geral, publicações, de modo a estar sempre qualificando, né, a nossa produção cultural aqui de Porto Alegre. Certo. Bom, o estudo, além da questão da cultura, também ele procurou informações a respeito do lazer, do tempo livre durante a semana, teve assim esse tipo de foco. Qual foram as principais atividades de lazer que a população citou como prática principal? A cultura foi trabalhada dentro, é importante lembrar isso, a gente trabalhou as questões culturais, que a gente já falou, né, dentro do geral, quer dizer, a gente chama uso do tempo livre. Então, o que mais, claro, atividades que mais aparecem são parques e praças, né, que demonstram uma grande importância, né, para a população desses espaços, né, espaços públicos, e também os shoppings, né, mais ou menos empatam, assim, em primeiro lugar, né, as vários tipos de referências. Tem pessoas que referem uma praça, um parque específico, outras de modo geral. E os shoppings também, tem pessoas que falam do shopping. Enfim, e aí tem pessoas que vão ao cinema também, e a gente sabe que a maioria dos cinemas está dentro de shopping, né? Então essas são as duas, digamos, principais atividades de lazer. Hoje em dia tem cinema dentro de shopping, tem teatro também dentro de shopping, então os shoppings estão... Quase tudo. E eu te pergunto assim, mas para encaminhar o final da nossa entrevista, a respeito de uma avaliação assim, da Secretaria. A princípio, desses dados são novos, são recentes os dados, mas o que dá para se traçar como uma avaliação desses dados? Falta uma oferta de cultura ainda em Porto Alegre? Falta mesmo cativar as pessoas a gostarem de teatro, de espetáculos culturais? Não, com certeza não falta oferta, né? Acredito que não. A gente tem, para dar um dado de uma outra pesquisa que a gente fez internamente, a gente tem uma média de público de lotação nos espaços, nos nossos teatros Renascença, Álvaro Moreira e Teatro de Câmara, que fica, se não me engano, abaixo de 40% a lotação média, né? Então, se a gente for pensar que para cada espetáculo tem lá um custo fixo, né, de energia e tal, pessoal, uma despesa ociosa, né? Quer dizer, tá lá, aqueles lugares estão lá disponíveis, o evento está acontecendo, mas o público não está lá. Então isso mais ou menos é uma regra geral. A gente, enfim, os motivos disso, a política cultural sempre investiu, né, não só a Secretaria, mas todos os órgãos se preocuparam em investir na produção, na oferta, né? Então a gente tem, por exemplo, o FUNPROARTE, que é um fundo municipal que ele viabiliza, digamos, 50 projetos por ano, algo assim, já há bastante tempo, desde 94 ele funciona. Então, se a gente for pensar toda essa produção, uma boa parte dela não chega, né, até o seu público. E ela é viabilizada com recursos públicos, então é uma falha no mercado, quer dizer, não existe. E por outro lado, a gente entende que tem que haver um investimento, então, na formação de público, né, que passa pela escola, por exemplo. Com certeza, essas pessoas que não manifestam interesse, 2/3 da população que não é leitor, por exemplo, né, que não leu um livro nos últimos 6 meses, que é considerada a definição de leitor. Essas pessoas precisam ser desenvolvidas políticas para estimular a leitura, né? Isso
tem que começar na escola, em casa, né? Não adianta oferecer mais livros, né? Como no caso, hoje estamos em período da Feira do Livro aqui, né? Por mais que a Feira do Livro esteja ali, e a Feira do Livro é citado como um dos lugares que as pessoas compram livros, né? Em segundo lugar, depois das livrarias aparece a Feira do Livro. Mas mesmo assim, é uma porcentagem pequena das pessoas que compram, né? Certo. Então tá, Álvaro, muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje, por trazer esse estudo aí para a população de Porto Alegre. Eu que agradeço, é um prazer a oportunidade de estar falando aqui do nosso trabalho, fico à disposição. Certo, muito obrigado. O Jornal da Câmara segue, agora você confere o que vai ser pauta de reuniões nesta semana aqui no Legislativo. É hora da agenda das comissões. 4 das 6 comissões permanentes do Legislativo têm encontros marcados para essa semana. O primeiro deles é o encontro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. A reunião da COSMAN é externa. Os parlamentares vão visitar uma horta comunitária na Lomba do Pinheiro para ouvir a população sobre um projeto de trânsito previsto para os arredores do local. A visita está prevista para as 10 horas da manhã. Os vereadores da Comissão de Finanças também se encontram na terça-feira pela manhã, mas a reunião é interna. Já a Comissão de Constituição e Justiça vai se reunir no mesmo dia para apreciar pareceres e redações finais de projetos. O encontro é aberto ao público e começa a partir das 10 horas da manhã na Sala 303. A Comissão de Educação é a única com encontro marcado para a tarde de terça-feira. Os vereadores vão receber membros do Conselho de Cidadãos Honorários de Porto Alegre para a apresentação do programa Pedagogia do Bem. A reunião começa às 2 horas na Sala 303. A última comissão a se reunir nesta semana é a Comissão Especial de Estudo das Verbas para Creches Comunitárias. Os vereadores vão se reunir internamente para decidir o rumo dos novos trabalhos. O encontro começa a partir das 10 horas da manhã na Sala 301, no 3º andar da Câmara Municipal. A Câmara Municipal cancelou a sessão plenária desta segunda-feira em luto pela morte do ex-prefeito de Porto Alegre, João Verli. O político foi encontrado morto em seu apartamento no último sábado. Verli foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul e ainda era filiado ao partido. Ele foi eleito vereador em 1996 e assumiu o executivo entre 2002 e 2004. João Verli tinha 75 anos. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre a Oli Henrico Fachin. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A cerimônia foi presidida e proposta pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas. Oli Henrico da Costa Fachin é natural de São Cepé. Formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, tem trajetória política como deputado federal e vereador em Cachoeira do Sul. Foi presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense na década de 70. Aos 86 anos, atua como oficial do Registro de Imóveis da 4ª Região da capital. Na tribuna, Oli agradeceu a família. Também participaram da solenidade o prefeito da capital, José Fortunati, o ex-governador Jair Soares e o atual presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!